muitas emoções. Então, muito boa tarde, né? Você que já chegou, você que tá chegando, enquanto eu monto aqui pra história. Tá bom aí, tio Max? Não, fechinho. Muito bem. Então, tá bom aí? Tá vendo? Já? Então tá bom. Então, um dia, eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu e minha irmã um pouquinho mais velha. E a gente morava em São Paulo, e aí minha mãe falou assim, olha, a gente tinha que aprender a andar em São Paulo, né? Então minha mãe falou assim, vão lá pro centro, tomem o ônibus, deu certo antes, então tem que dar certo agora. Tomem o ônibus e pra gente aprender a andar de ônibus também, né? Vocês vão tomar o ônibus e vão andar lá no centro da cidade. A gente morava num bairro mais afastado. Então, lá fomos nós duas, né? 13 anos, duas lá, né? Primeira vez saindo de casa, assim, sozinha. E aí a gente foi lá pra cidade, né? Lá, quem já foi pra lá pro centro da cidade, lá, 24 de maio, Rua Direita, aquele monte de gente, loja. E a gente andou, e de repente a gente olhava, e agora? Como é que a gente vai embora? A gente lembrava o caminho de volta. Como que a gente fazia para tomar o ônibus de volta, para ir lá no ponto de ônibus onde a gente tinha chegado? A gente não sabia. Aí agora, né, o que a gente ia fazer? Aí tinha vários caminhos, né? Podia ir por aqui, aquele monte de rua, e assim de gente, as lojas, nós estávamos perdidas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente não sabia. Aí, a gente, naquela época, você tem celular hoje, né? Todo mundo aí na sua casa, sua família, todo mundo tem celular. Mas não tinha celular naquela época. Então, tinha orelhão, né? Que esses telefones, acho que nem existe mais na cidade. E a gente tinha telefone em casa, aquele telefone assim, né? Alô, com fio. Aí a gente ligou pra minha mãe e aí minha mãe explicou como que a gente podia sair dali, onde a gente ia, foi explicando e a gente conseguiu voltar pra casa de ônibus as duas sozinhas. Mas foi assim uma experiência interessante. Agora, você já se encontrou numa situação dessa? Que você ficou perdido, ou perdida, né? Que você ficou perdida, ou que você não sabia achar o caminho de casa, ou que você não sabia o que fazer, que você ficou assim, e agora o que eu faço? Pois então, José se encontrou nessa situação. E José é o nosso personagem bíblico de hoje, né? José era um menino de 16 anos, e ele tinha, na família dele, tinha o pai dele, que era Jacó, e ele era de uma família de 12 irmãos. Família grande, né? E os 12 irmãos de José tinham muitos ciúmes de José. Porque José, ele era muito querido pelo pai dele, pelo pai Jacó. E eles tinham muitos ciúmes. Ainda mais assim, José começou a ter alguns sonhos, interpretar esses sonhos que Deus estava dando para ele. Mas os irmãos não entendiam. E eles morriam de ciúmes. Eles ficaram com mais ciúmes ainda quando um dia José ganhou do pai dele uma capa muito bonita. Jacó deu para José uma capa muito bonita, toda colorida assim, da hora para a época, né? E os irmãos olharam aquilo e falaram, por que só para José? Aí o irmão mais velho dele falou assim, por que eu, seu irmão mais velho, não ganho e José, que é o mais novo, ganha? E ele estava assim, mordido com José, com muitos ciúmes. E aí, eles eram pastor de ovelhas. Então, todo dia, né, na verdade, eles levavam as ovelhas deles para o campo para pastorear as ovelhas. Para levar, porque às vezes, para achar assim, boa comida para a ovelha, para achar um bom mato, era difícil. Então, eles tinham que andar muito, até achar um lugar bom, com bom mato para as ovelhas comerem, com água, o riacho por perto. Então eles tinham que às vezes andar muito com aquele rebanho enorme de ovelhas que eles tinham, porque eles cuidavam, né?
Então eles foram naquele dia para achar um lugar, e aí eles foram embora. Chegou mais ou menos de tarde assim, o pai de José, Jacó, falou: José, vai dar uma olhada lá onde os seus irmãos estão para ver se está tudo bem, se eles estão cuidando das ovelhas, está tudo certo. Então José foi, e chegando lá, ele lá de longe, bem de longe, ele viu as ovelhas e olhou os irmãos. E os irmãos também viram ele. E os irmãos olharam lá e falaram: lá vem José. E aí eles começaram a falar: a gente podia matar José. Nossa, eu não gosto de José, eu tenho raiva de José. A gente podia matar José. Aí eu disse: não, meu irmão, que isso? A gente não pode matar José. Mas como é que a gente vai fazer? Eu não aguento mais. Ah, o outro: eu também não aguento mais José, eu não aguento mais José. Então eles falaram: o que a gente vai fazer? Ali perto tinha um poço. Esse poço, que eles chamavam de cisterna naquela época, esse poço estava sem água. E eles olharam para aquele poço, olharam para José, e aí eles falaram assim: ah, já sei. Um deles deu essa ideia: em vez de a gente matar José, vou jogar José naquele poço, depois a gente resolve o que vai fazer com ele. Sei. Aí a gente mata. Não, vamos pensar, vamos ver o que a gente vai fazer com ele. E aí eles vieram na direção de José. Imagina a cara que eles estavam, né? Não estavam assim: oi, José. Não, eles estavam com aquela cara assim, brava, né? E aí José ficou olhando: o que é isso? E agarraram José. E José ficou olhando: o que vocês vão fazer comigo? O que está acontecendo? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E eles não falavam nada. Eles cataram José e jogaram lá no poço. E aí José, então, lá no poço ficou... Tinha barro no fundo, né? E José lá ficou gritando: por favor, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. O que eu fiz? Por que vocês me jogaram aqui? Eles antes tinham tirado a capa de José. E José ficou lá naquele poço. Então, foi a primeira vez que José ficou confinado num lugar. Ele estava lá, não tinha para onde sair, não tinha o que fazer, era muito fundo. Então, ele estava lá no fundo e ele estava preso naquele lugar, não podia sair, não sabia o que ia acontecer, o que os irmãos iam fazer com ele. José tinha uma coisa: José era muito obediente a Deus. Então, José, a gente não sabe, na Bíblia não fala, mas talvez ele tivesse orado e conversado com Deus naquele momento. Enquanto isso, os irmãos, então, eles foram almoçar, foram comer e ficaram pensando o que eles iam fazer com José. E pensaram. Enquanto eles estavam pensando, apareceu uma caravana com homens que eles compravam de tudo, né? Eles compravam perfume, eles compravam tecido, eles compravam de tudo. E aí, os irmãos de José olharam: já sei, em vez de a gente matar José, a gente podia vender para esses mercadores aí. Daí, a gente não vai saber o que aconteceu, a gente até ganha um dinheirinho e a gente vai se livrar de José. Aí eles: ah, legal. Aí, pelo menos, né, José não ia morrer. Mas Deus estava cuidando de tudo. Deus estava cuidando da vida de José. Tudo isso fazia parte de um plano de Deus também. Porque Deus tinha algo muito grande lá na frente. E José tinha só 16 anos. Sabe, não importa a idade que você tenha, ou a idade que a gente tenha, Deus usa a gente em qualquer momento e em qualquer situação. Então, eles pegaram José e venderam para os mercadores. E eles foram embora e os mercadores foram embora. Os mercadores iam para a cidade do Egito. Para a cidade, lá é país, né? E eles foram para o Egito. E chegando lá no Egito, eles então chegaram lá com os tecidos, com aquele monte de mercadoria e também com José. E José estava junto com eles. Então, eles começaram a vender isso, vender aquilo. E lá naquela grande feira, onde eles estavam vendendo todas as coisas, inclusive José, que estava sendo vendido como escravo, chegou um homem chamado Potifar. E esse homem, Potifar, ele era
chefe da guarda de Faraó. Faraó era um grande líder do Egito e também Egito assim dominava no mundo inteiro. Então, esse homem era muito importante. E Potifar então viu José e ele falou assim: olha, eu vou comprar esse moço, eu estou precisando de alguém lá em casa, mas na verdade Deus é que estava agindo no coração de Potifar. E Potifar então comprou José e levou lá para a casa dele. E Potifar começou a notar que onde José trabalhava, as coisas ficavam melhor. Ah, se José fosse cuidar das galinhas, nossa, começava a nascer mais galinha, começava a nascer mais, as galinhas começavam a dar mais ovos e tudo aumentava e tudo melhorava. Ah, se José ia cuidar da plantação, nossa, a plantação dava mais e as flores eram maiores e ficava tudo melhor, porque onde José trabalhava, Deus abençoava e ele prosperava. E Potifar, que não é bobo nem nada, ele viu aquilo e falou: ah, esse moço, Deus está com esse moço. E aí ele falou: vou levar José lá para minha casa, porque onde ele põe a mão prospera, eu vou prosperar também, não é bobo nem nada. Então Potifar levou José lá para a casa dele. E José então ficou cuidando de tudo da casa de Potifar. Potifar só se preocupava com comida. Até com o dinheiro de Potifar, José cuidava, ele cuidava de tudo. E adivinha o que aconteceu? Tudo começou a prosperar na casa de Potifar também, porque Deus estava com José. E onde José colocava a mão, prosperava. Então, aí Potifar estava muito feliz com José, que cuidava de tudo da casa dele, que era assim, um casarão, com um monte de empregado, né? Então, Potifar estava ficando cada vez melhor, cada vez mais rico, estava muito bem. Mas um dia, a esposa de Potifar pegou e acusou José de uma coisa que ele não fez. E José foi lançado na prisão, porque, claro, Potifar, apesar de gostar muito de José, ele acreditou na esposa. E José foi lançado na prisão, foi jogado na prisão injustamente. E vocês sabem como é prisão, né? Lá, principalmente naquela época, eles também trabalhavam na prisão. E na prisão fica lá, né? 4 paredes, uma janela com grade, fica preso, você quase não vê o sol, não vê as coisas. Não é nada fácil ficar na prisão. E José foi para lá injustamente. José estava mais uma vez preso. Foi preso lá no poço e agora estava preso na prisão. A gente não está numa prisão, a gente está confinado em casa, né? Mas a gente até pode ir no mercado, alguns não podem mesmo sair. Mas na prisão, não, na prisão é diferente. Você tem que obedecer ordens, você só pode fazer aquilo que te mandam. Então a situação de José era bem triste, ainda mais que ele estava lá injustamente. Só que você acha que José, puxa vida, que droga, que eu tô aqui na prisão, por que Deus me mandou pra cá? Nada disso. José conhecia muito bem Deus. O pai dele tinha ensinado a ele a ser temente a Deus e obedecer a Deus. Em vez de ele reclamar, ficar falando um monte de coisa, nada disso. José fazia tudo que davam para ele fazer com muita excelência. Porque José aprendeu com o pai dele que tudo que ele fazia, que tudo que a gente faz para Deus, para agradar a Deus. É Deus que está vendo, porque nós somos filhos dele. Então nós fazemos as coisas para ele. Por isso que a gente tem que fazer bem feito. E José não era diferente. José estava lá na prisão, mas tudo que ele fazia, se ele tinha que limpar o chão, ele limpava aquele chão assim, ó, muito bem, muito bem e feliz. Ele lá, porque ele confiava, ele sabia quem Deus era. Ele pensava assim: se Deus me colocou aqui, é por algum motivo. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Assim como Deus está com você onde você está, aí na sua casa. Você não está sozinho.
Deus está cuidando de você o tempo todo, assim como ele cuidou de José. Talvez e provavelmente José não estava entendendo nada daquilo, Por que ele foi colocado na prisão? Por que Deus permitiu que ele fosse colocado na prisão? Assim também, às vezes, a gente pensa, nossa, Senhor, por que o Senhor está deixando acontecer tudo isso? Mas Deus tem propósito e tem plano muito maior que a gente. Então a gente às vezes não entende agora, mas talvez mais lá na frente a gente vai entender, porque Deus é bom, Ele é sempre bom e o plano dele é perfeito. E José sabia disso e José confiava em Deus. José não sabia, mas tinha pessoas lá na prisão que precisavam conhecer a Deus. Por isso Deus permitiu que ele fosse até lá. Então, aí o carcereiro começou a notar que tudo que José fazia muito bem. E que ele estava sempre bem. Não estava cabisbaixo, nem triste, mas ele tinha um bom semblante. E o carcereiro começou a olhar José. E José, outra coisa também, ele se dava bem com todo mundo. Ele era daquele jeito dele assim, mais assim, de observar as coisas, mas ele conversava com as pessoas, porque ele aprendeu também com o pai dele que a gente precisa tratar bem as pessoas. E José tratava bem as pessoas. Então ele começou a fazer a diferença lá na prisão. E o carcereiro começou a notar isso. E tudo que o carcereiro dava para ele, podia ser coisa mais difícil, mais ruim de fazer, ele fazia muito bem feito. Então, um dia, o carcereiro, colocou José como auxiliar dele. Então, José passou a cuidar de todos os presos, porque o carcereiro percebeu que José era de confiança. Então, José ficou responsável por todos os presos. E um dia, chegou lá, foram presos o copeiro do rei e o padeiro do rei. Os dois tinham sido presos porque Faraó ficou bravo com eles por causa de algumas circunstâncias e mandou que eles fossem presos. E eles foram presos. Que coisa, né? Será que foi por acaso tudo isso? Muito bem. Então, José ficou de responsável para levar comida para os dois. E um dia, né? José sempre levava, mas um dia, José chegou na prisão e os dois estavam tristes, meio cabisbaixos. E José então falou para eles, por que vocês estão tristes? Aí eles falaram para José, é que a gente sonhou um sonho assim, a gente não consegue entender que sonho foi esse. Então, José falou, olha, Deus é o intérprete dos sonhos, me contem os sonhos que vocês tiveram. Então, eles contaram. Fugiu o nome? Copeiro. O copeiro, obrigada, Timax. O copeiro sonhou que ele foi num lugar que era assim, era plantação de uvas. E na plantação tinha 3 ramos que cresceram. E esses 3 ramos deram 3 cachos de uvas enormes, bonitos. Então o copeiro foi lá e espremia aquela uva, punha numa taça e servia para o faraó. Então, aí José ficou ouvindo. O padeiro falou que ele sonhou com 3 cestas na cabeça dele, cheia de pães. Mas os pássaros vinham e comiam todo o pão das cestas dele. E José falou o seguinte, bom, falou para o copeiro primeiro, esses 3 ramos e esses 3 cachos de uva significa 3 dias. Significa que daqui 3 dias você vai ser liberto e você vai estar servindo o rei. E para o padeiro ele falou, também os 3 cestos significam 3 dias. Daqui 3 dias você infelizmente não vai voltar para a presença do rei e você vai ser morto. Então, esses 3 dias se passaram e tal como José falou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou para servir o rei. E antes dele ir, José falou para ele, olha, quando você estiver na presença do rei, se lembra de mim. Lembra de tudo isso que aconteceu e fale de mim para o rei, para Faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada para estar aqui.
E o copeiro foi lá e o tempo foi passando, até que um dia Faraó teve um sonho que ele acordou e ele ficou, que sonho é esse? Que sonho é esse? Que sonho mais estranho? Então ele chamou todo mundo, todos os conselheiros deles, os adivinhos, chamou todo mundo que ele conhecia e mandou chamar até que ele não conhecia, para tentar decifrar o sonho dele. Mas ninguém conseguia. Que raio de sonho é esse do faraó que ninguém conseguia decifrar? Então, Faraó estava lá e aí, quem se lembrou de José? O copeiro se lembrou de José e falou para o faraó: Faraó, quando estava preso lá, quando o senhor mandou me prender, tinha lá o auxiliar do carcereiro, que aí eu e o padeiro tivemos um sonho e ele decifrou nosso sonho. E exatamente o que ele decifrou aconteceu. Então, o faraó falou: chamem José. Ele falou o nome de José. Chamem José, traga José aqui, para que José tente decifrar o sonho. E lá foi José. Só que quando José foi, eles deram roupas novas para José, né? Cortaram o cabelo de José, deixaram ele todo assim, deram um bom banho em José. E José foi para a presença de Faraó. Então, Faraó contou o sonho dele, que eu vou resumir, tá lá no livro de Gênesis, tá bom? No capítulo 39 e 41, que vocês podem ler para ver os mais detalhes. Então, Faraó sonhou primeiro ele sonhou com 3 vacas gordas e bem gordas saindo do rio Nilo. E depois 3 vacas bem magras, que saíam do rio e comiam as vacas gordas. E aí depois ele sonhou também com ramos, né? Que também primeiro saíram 7 primeiros, bem cheio de trigo, bem gordo, assim, cheio de trigo mesmo. E depois 7 que estavam bem magrinhos e esses 7 comiam do trigo. Então, José falou para ele: Faraó, o seu sonho é um só. O seu sonho significa que vamos ter aqui no Egito, na terra, 7 anos de fartura. E depois vão vir 7 anos sem comida na terra. Então, depois disso, o Senhor deveria, durante agora esse tempo, eleger uma pessoa bem sábia que pegasse a 5ª parte dessa parte nesses 7 anos bem, com bastante comida, e começasse a guardar em celeiros. E aí ele começou a dizer para Faraó como que ele deveria fazer. E Faraó ficou olhando para José, e Faraó pensou assim, e falou para eles, para todo mundo que estava em volta de Faraó: quem melhor seria para cuidar disso tudo a não ser José? José é o homem mais sábio que eu já vi. E eu vejo que existe um Deus com ele. Então, o Faraó pegou o anel dele, colocou na mão de José e ele deu roupas de governador. E José passou então a ser o governador do Egito e só ficando abaixo de Faraó. Faraó falou assim: olha, eu sou Faraó, mas nada acontece sem a sua palavra. Então vejam só, depois de José ter ficado confinado, ter sido preso num poço, Deus honrou José, porque José era um homem obediente. E lá na Bíblia fala assim, lá em Gênesis, já vou abrir aqui para vocês, lá em Gênesis, Gênesis 39, 23, fala assim, olha só o que está escrito sobre José. 39, 23. Fala assim: o carcereiro não se preocupava com nada. Opa, tá errado aqui. O carcereiro de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Eu queria que vocês guardassem essa segunda parte, porque o Senhor
estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Sabe por quê, crianças? Porque José resolveu no seu coração obedecer a Deus. Não importa a circunstância, não importa que ele ficou jogado lá no poço, não importa que ele ficou preso, ficou confinado na prisão, o coração dele era de obediência ao Senhor. Por quê? Por que a gente confia no Senhor? A gente confia, a gente obedece quando a gente confia no Senhor. Então você também pode confiar em Deus, que tudo que está acontecendo, Deus está guardando você. E também outra coisa, não existe idade para Deus usar a gente. José era novinho quando Deus foi usá-lo. Deus pode usar você aonde você está. Ah, mas você pode falar, tia, como que Deus vai me usar aqui preso em casa agora que eu não posso sair? Ah, Deus pode usar você, você pode orar pelos seus amigos, você pode orar pelas pessoas que estão nos hospitais, não só pelos médicos, pelos enfermeiros, mas lá no hospital existem recepcionistas, ou recepcionistas também masculino, existem pessoas que limpam o hospital, existem muitas pessoas trabalhando nos hospitais. Você pode orar por essas pessoas. Você também pode ligar para os seus amigos lá da escola. Quantos amigos seus que estão lá confinados também em casa? Você pode ligar, você pode contar essa história para eles. Você pode dar esperança dizendo, olha, Deus cuida da gente. Deus está cuidando da gente. Você pode fazer um vídeo, quem que não gosta de fazer um videozinho, né? Faz um videozinho e manda para as pessoas, dando esperança para elas, dizendo para elas que elas também podem confiar no Senhor e podem obedecer. E como da outra vez a gente falou, você pode ajudar em casa, porque obedecer, quando a gente fala, eu obedeço a Deus, mas quando a gente desobedece, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que cuidam da gente, os nossos professores, a gente está desobedecendo a Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Então, quando você desobedece à professora, está desobedecendo a Deus. Quando a gente desobedece os nossos pais, a gente está desobedecendo a Deus. Então, a gente precisa obedecer, porque a gente vai, colocar um sorriso desse tamanho nos lábios de Jesus. E outra coisa que você pode fazer, guardar seus brinquedos. Eu não sei como é na sua casa, mas não deixar a toalha jogada, o seu chinelo, o seu tênis, usou, guarda no cantinho. Suas roupas, tá suja? Põe no cesto. Não tá suja? Guarda lá, se você já consegue dobrar e guardar, põe lá na gaveta. Ajuda as pessoas da sua casa. Isso também é servir a Deus. Isso também é te ajudar. Então você pode fazer diferença na sua casa. Mesmo nesses dias que você tenha que ficar dentro dela, faça da sua casa o lugar mais agradável possível, obedecendo e ajudando na sua casa, beleza? Mas não terminou ainda, tá bom? Porque a tia Babi vai fazer uma coisa muito legal junto com vocês. Então, enquanto a gente muda aqui, pegue lá papel. O que mais, tia Babi? Pega papel, se você tiver tesoura, pede aí pro pessoal te ajudando. Tesoura, linha ou barbante, cola, vai pegando aí, lápis de cor, canetinha, pega tudo. E pra semana que vem, já deixa isso tudo pertinho de você, tá? Papel, porque a gente sempre vai ter uma atividade pra você. Então, depois a gente vai ver que coisas que a gente vai precisar pra semana que vem e vai estar mandando pra vocês, tá legal? Beleza, tia Babi, eu vou tirar as coisas daqui enquanto a tia Babi vai chegando. Antes, eu esqueci, eu queria orar com vocês, tá bom? Vamos pedir pro Senhor pra gente ter esse coração de José, sermos obedientes e lembrar que Deus está cuidando da gente, tá bom? Então vamos lá, no 3, cruze sua mãozinha, 1, 2, 3. E feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor cuida de nós. Me ajude a ser útil em casa e com as pessoas.
me ajude a te servir da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Traz o iPad. Então vamos lá? Enquanto eu vou tirando, a tia Babi tá chegando, né, tia Babi? E enquanto a gente vai organizando, vocês vão pegando aquelas coisinhas que a tia Abigail falou pra vocês, tá bom? O papel, a tesoura sem ponta de preferência, tá bom? A marquinha, ó, o importante é a marquinha. Por isso vocês têm que apertar bastante, tá bom? Se precisarem, pede ajuda pra quem estiver aí do lado de vocês, tá bom? Agora, a gente vai, lembrando aquela marquinha que ficou bem no meio? A gente vai dobrar nessa marquinha e vai lembrar, ó, lembra um avião, né? Quando a gente faz assim. E vai apertar bastante. E o nosso pássaro está pronto, ó. Mas a nossa atividade não. Vocês podem fazer pássaros, ó, de vários tamanhos, tá bom? A gente vai fazer agora um pássaro menor. É a mesma coisa, tá bom? Nós vamos dobrar. Vocês podem fazer com aquela folhinha que sobrou. A gente cortou e sobrou uma folhinha. Essa folhinha vai ser o nosso pássaro menor. E encostou uma pontinha na outra, formando um triângulo, né? Ainda não está um triângulo porque a gente vai cortar, né? E agora nós vamos cortar. Agora sim, né, tia Babi? Agora sim é um triângulo, ó. Um triângulo mini. E depois, vocês cortaram? Agora a gente vai encostar uma pontinha na outra. E o triângulo que já era pequeno vai ficar menor ainda. Vamos lá. Ó, ficou um triângulo bebê, né? Ó, um triângulo bebê. E lembrem que é muito importante que vocês apertem bastante. Nós vamos abrir e ficou a marquinha no meio, né? E agora a pontinha nós levamos lá pra baixo. Pode passar um pouquinho, porque esse é o bico do nosso pássaro, né? E formou um barquinho. E depois do barquinho o que é? A gente dobra na metade. A tia vai virar pra vocês, ó. Dobrou na metade. Aperta, 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 aperta. Abriu, ficou a marquinha. O importante é a marquinha. Dobrou do outro lado. E o que a gente faz agora? Aperta, 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 aperta e abriu. Dobrou no meio, nós já temos a marquinha do meio, né? E formou o nosso pássaro. Quando vocês forem dobrar no meio, lembrem que vocês têm que dobrar ao contrário da dobra da asinha, tá bom? E ficou um pássaro pequeno. E vocês vão poder fazer com vários pássaros que vocês podem fazer. Vocês têm bastante tempo agora para fazer um enfeite, ó. Vocês vão colocar os pássaros todos na cordinha, ó. Tá bom? Que pode ser um barbante, pode ser uma linha, mas para isso vocês vão precisar de ajuda da mamãe, tá bom? Vocês vão pedir pra mamãe, pra vovó, pra tia, quem está com vocês, tá bom? Colocar a linha no meio do nosso pássaro, tá bom? Aí precisa de uma agulha. Com a agulha vocês não podem mexer, né? Fura no meinho. Tá difícil. Aí. E passa a cordinha. Vocês entenderam? É legal que vocês podem fazer bem grande e colocar no quarto de vocês, né? Vocês podem fazer também para dar de presente para alguém. Olha que legal! Ó, pro nosso pássaro não ficar escorregando, é legal fazer, ó, um nozinho, tá bom? E aí a mesma coisa em outra. A tia vai fazer mais um, tá bom? Mas vocês podem fazer em vários aí na casa de vocês, tá bom? Fura o pássaro, passa a linha no meio do nosso pássaro. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Abre a linha! A linha passou torta.
Cadê a Barbinha? Ixi, a Barbinha não tá enxergando por aqui. E E ó, com o nosso nozinho não vai passar pra baixo, tá bom? Vocês podem colar aqui no meio, passar uma colinha também no meio, pro pássaro não ficar voando que nem um doidinho por aí, né? Cola aqui no meio e vai ficar bem durinho, tá bom? Vocês podem fazer de presente pra alguém, hein? Olha que legal! E vocês podem decorar o quarto de vocês. E toda vez que vocês olharem para os nossos pássaros, vocês podem se lembrar que Deus sempre está conosco, tá bom? Lembrem de fazer algo bem bonito. Se vocês quiserem, vocês podem pintar, colar algumas coisinhas nos pássaros também e mandar a foto aqui pro Facebook da nossa igreja. É muito importante e a gente fica muito feliz quando vocês participam, tá bom? Pede pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro periquito, pro papagaio, quem está com vocês, mandar a fotinho pra gente, combinado? Até a próxima semana!